Olá, olá, boa tarde. Muito bem-vindos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa tarde, nessa live de hoje que é muito, muito especial. Hoje a gente vai receber aqui para falar sobre masculinidade bíblica, resgatando a masculinidade bíblica, o pastor Jackson Jacques, mais conhecido como pastor Jack, né? Mas antes de apresentar o pastor Jack, eu quero chamar aqui para esse bate-papo a jornalista Adriana Bernardo, que vai nos ajudar aqui com as perguntas e os raciocínios, elucubrações, para bater esse papo aqui com o pastor Jack. Chamar aqui a jornalista Adriana Bernardo. Olá, Adriana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos para mais uma live aqui. Espero que seja bem edificante para o pessoal aqui que está nos seguindo, né? Nos acompanhando. Tenho certeza que será, viu? O assunto é muito atual, né? Muito atual, é verdade. E sob a luz da palavra de Deus, então, vai ser algo assim muito especial, como você disse. Legal, legal. Eu concordo, acredito também. O pastor Jackson Jacques, ou pastor Jack, né? Muito mais conhecido como pastor Jack, ele tem 37 anos, ele é casado com a Thalita Martins, ele é pai da pequena Isabel, é plantador de igrejas e pastor da igreja Vintage, em Porto Alegre. Atualmente, ele desenvolve um ministério com homens, preparando esses homens para levar a igreja a avançar em missão. É isso mesmo que ele diz, foi essa descrição que ele passou para nós, né? Então, eu quero chamar aqui o pastor Jack para bater esse papo com a gente e começar essa live. Tudo bom, meus irmãos? Ei, pastor, tudo bem, graças a Deus, a paz. Paz, boa tarde a todos, né? E que Deus os abençoe e seja um tempo edificante para nós. Amém. Amém, amém, amém. Pastor, vamos começar aqui já falando do seu ministério, né? Atualmente você tem um ministério aí muito forte, muito interessante, com homens, né? E preparando esses homens para avançar em missão na igreja e na plantação de igrejas, que também é um ministério forte seu, né? Como é que você sentiu esse chamado, antes de mais nada, né? Então, basicamente, foi uma necessidade, né? Foi uma enorme necessidade na igreja. Começamos a plantação da Vintage, foi em outubro de 2012, né? Então, eu comecei a ver o perigo que é um pastor trabalhando sozinho, pastoreando sozinho, muitos escândalos, muitos pecados, e eu não queria repetir essa trilha onde grandes homens, muito maiores do que eu, caíram. Então eu precisava de um time de pastores junto comigo. E eu comecei a procurar na igreja e não achei esses caras. Então eu me lembro que nós começamos uma reunião de homens com o ideal único para ter os melhores caras como pastores da igreja. Os caras mais durões, mais firmes, mais bíblicos, mais perseverantes. E dessa reunião aí nós conseguimos os pastores. Deus os deu, os pastores, né? Hoje nós somos um time de quatro homens. E só que essas reuniões elas deram muito fruto, até em quem não veio para o pastorado. E daí nós passamos a seguir com as reuniões, porque as mulheres estavam dando muito testemunho muito bom do trabalho dos homens. Comecei a notar as mulheres florescendo, as mulheres sendo bem cuidadas. Então, o impacto na igreja, na vida das crianças, na vida das mulheres. E foi assim, eu não olhei o cenário. Hoje em dia já virou uma marca, né? Hoje em dia já se vende. Hoje em dia isso já virou business. Só que, cara, comigo não foi assim. Comigo foi natural. Foi no dia a dia da igreja, foi pastoreando, foi vendo. E eu fui seguindo, né? Conforme... Eu vou falar uma forma mais mística aqui, mas conforme a nuvem ia se movendo, a gente foi se movendo. Deus estava direcionando a gente para esse caminho. Basicamente foi isso. Legal. Pastor, eu quero entrar num tema aqui que tem sido amplamente debatido, discutido, inclusive fora, né, do meio cristão, que é a pornografia. E nesse tempo de
fica em casa, de um acesso muito fácil até, né? Com a internet, a gente tem visto assim um número muito grande de pornografia na vida de homens e mulheres, né? Mas eu queria, assim, falar com o senhor especificamente da pornografia masculina. Ela tem devastado as famílias, lares, né? Trazido divisão em casamentos. Eu mesma conheço um casal, mais de 50 anos, e a mulher descobriu que o marido estava tendo esse tipo de contato, né? Pelo celular dele, ela viu. Então, uma coisa assim, realmente muito grave. Eu queria que o senhor falasse, né? Como que isso tem afetado, né, os cristãos? O que fazer para que a pessoa fique fora disso, não caia nessa tentação tão fácil que é a pornografia? Olha, só sobre a pornografia nós poderíamos fazer uma live só sobre ela, mas é muita coisa, né? Então, hoje em dia já se sabe bastante, já se tem bastante estudos, vários estudos sobre o uso da pornografia. Um dos grandes marcos foi o lançamento do livro em inglês do Gary Wilson, livro Your Brain on Porn, né? Então, a minha pronúncia em inglês aí desconsidera, mas seria o seu cérebro na pornografia, o cérebro pornificado, enfim. A pornografia, hoje em dia, é até difícil de catalogar, de definir o que é pornografia. Quando falamos de pornografia, já estamos imaginando banda larga, acesso na internet. Mas, assim, Gary Wilson, ele conta o caso de um rapaz que ele se masturbava vendo fotos de mulheres de biquíni. E ele via 3.000 fotos, né? Via 3.000 fotos passando de várias mulheres de biquíni e ele se masturbava vendo isso. Aí o Gary Wilson pergunta, afinal, isso seria ou não pornografia? Aí ele diz que sim. Pornografia seria estímulo sexual extraconjugal, né, que causa problemas. Então, seria mais ou menos isso. Então, você pode ter pornografia, hoje em dia, jovens com... Eu não sei se existe mais as revistas do Avon, onde as mulheres estavam de biquíni ou de lingerie, e havia um uso sexual dessas revistas. Então, assim, só que mais popularmente conhecido como filmes amadores, até crimes sexuais são postados em sites pornográficos e são consumidos. A pornografia, ela vai bestializar o homem. E a maior prejudicada na pornografia vai ser a mulher e as crianças. Serão os dois maiores prejudicados. Porque existe uma coisa chamada de escalonamento. O homem, ele acessa a pornografia pela primeira vez. Ainda que mulheres acessem, o uso, ele é majoritariamente masculino. Então, o homem acessa a pornografia, ele tem uma descarga de dopamina muito forte no cérebro. Os receptores de dopamina notam que tem algo errado acontecendo e eles se fecham. Então, o homem passa a receber menos descarga de dopamina e ele precisa, então, de um estímulo maior e maior. Então, assim como a cocaína, o crack, a merla, que é o subproduto do crack, a pessoa vai querendo doses maiores. Então, ela vai escalonar para pornografia homossexual, pornografia com mortos, no caso necrofilia, com animais, zoofilia, vai escalonar para pedofilia. Então, gravem isso. Eu não gostaria de dar essa notícia, porque isso, de fato, é uma notícia. Nós teremos muitos casos daqui para frente do aumento absurdo de pedofilia e necrofilia. Já se tem casos hoje em dia, em grupos de Facebook, quando morre uma jovem, uma moça, eles largam as fotos dela e eles tem grupos de Facebook que hoje tem festa no IML. Então, as mulheres não são respeitadas nem depois de mortas. Ou nós destruímos de uma vez por todas a pornografia, empoderando os homens, porque não é emasculando o homem,
que nós vamos vencer a pornografia. Nós precisamos voltar a empoderar esses homens, a lembrar quem eles são em Cristo, quem eles são como criatura de Deus, ou o que nós iremos colher nos próximos anos serão coisas terríveis. Só um dado para vocês terem uma noção, só um dado. Site do pastor John Piper, Desiring God, Desejando Deus. John Piper, um homem conhecido, um homem de Deus. A gente pensa que quem acessa o site do pastor John Piper são homens que estão longe da pornografia. Foi feita uma pesquisa dentro do site do John Piper e a pesquisa era simples, para os homens. Você acessou pornografia na última semana? 52% dos que responderam às perguntas disseram que haviam acessado pornografia na última semana. Homens que acessam um site de um pastor conhecido por falar contra isso. Mais da metade, ou seja, algumas pesquisas dizem que 70% dos homens acessam regularmente pornografia. Eu acredito que esse número é muito mais alto. Eu acredito que em torno de 8 a 9 homens de cada 10 acessa a pornografia, no mínimo, semanalmente. Ou seja, nós estamos lidando com uma geração extremamente sexualizada, pornificada, e que está sendo mantida, é como animais mantidos em uma jaula. E quando isso acaba rompendo a barreira da sociedade, nós temos os casos de estupro, os casos de pedofilia, os casos de sequestro, os casos de abuso, violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher está ligado ao consumo da pornografia também. Porque no momento, não só contra a mulher, mas contra crianças, homens, porque quando você acessa a pornografia, você passa a lidar com o humano como sendo uma coisa. Você fica despessoalizado. Logo, você passa a usar as pessoas. E aí você vai entrar em vários crimes, como assalto à mão armada, violência contra a mulher. Está tudo ligado. Você perde a sensibilidade humana em relação ao próximo. Enfim, assim, isso só para falar de forma bem superficial, né? A pornografia é algo terrível. Terrível. Pastor Jack, a gente sabe que tem inúmeras implicações, né? A prática da pornografia. Questão de família, como falamos, questões emocionais, né? Muito sérias, inclusive. Na sua opinião, que tipo de implicação espiritual a pornografia pode trazer para o praticante? Então, essa é uma outra área que pouco se fala, porque os estudos no que envolve pornografia são estudos científicos. Então, os cientistas eles não estão lidando com a questão espiritual. Mas, assim, nós sabemos que existe um mundo espiritual. Nós sabemos que estamos em uma batalha espiritual. Sabemos que estamos em uma guerra espiritual. Eu diria que a pornografia, usando uma linguagem bem evangelical aqui, a pornografia é uma porta para demônios acessarem as nossas vidas. A pornografia, tenha certeza disso. Tenha certeza. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, falando sobre o véu. Ele dá um motivo para a mulher do período dos coríntios usar o véu. Tem uma hora que Paulo diz, por causa dos anjos. Aí a gente para e pensa, mas que coisa estranha. A mulher usar véu, no caso ali é submissão ao homem. Submissão ao seu marido. A mulher se submeter ao seu marido por causa dos anjos. O Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz que os anjos, eles são seres morais, assim como nós. E os anjos se alegram e se entristecem. Então nós podemos ter noção que há alegria entre os anjos quando estamos tendo uma vida piedosa, uma vida diante de Deus, quando homens agem como homens, como mulheres agem, quando mulheres agem como mulheres, se submetendo aos seus esposos, os seus esposos doando suas vidas pelas suas mulheres e seus filhos.
Quando temos esse quadro de homens piedosos, nós temos a alegria dos anjos. Nós sabemos também que existem anjos que caíram. Ou seja, a pornografia, ela não é algo neutro, não existe um terreno neutro. Nós podemos ter certeza que há uma batalha espiritual para que homens estejam acessando pornografia. Como diz John Piper, o pecado, ele é o solo, ele é a base de operações do qual Satanás age. O diabo não teria acesso à nossa vida se não tivéssemos pecado em Adão, no Éden. Se não tivéssemos pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, essa ação de pecaminosidade humana, existe a nossa responsabilidade, somos completamente responsáveis, mas existem implicações espirituais profundas. Vou além. Talvez algum pastor está me vendo nessa live, algum pregador, e você tem acessado pornografia. E você talvez faz uma exegese muito boa do texto bíblico, você é um teólogo, você lida com o texto bíblico de forma correta, e você pensa que o teu pecado não afeta o corpo de Cristo. Lê do engano. Jesus nos ensinou a orar. Pai, perdoa os nossos pecados. O meu pecado afeta o corpo. E quando um pastor está assumindo o púlpito, pregando, ele está em adultério ou ele está acessando pornografia, ele pode ter certeza que quando ele estende a mão para abençoar o povo, Deus está amaldiçoando o povo. Assim como Deus disse lá em Malaquias, amaldiçoarei suas bênçãos, falando aos sacerdotes. Então, quando você está ouvindo um pregador que sistematicamente está em adultério, está vivendo afundado na pornografia, que também é adultério, você pode ter certeza que ele está debaixo de uma atuação diabólica e quem o está seguindo também está. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos cuidar quem nós ouvimos, quem nós seguimos, e não amontoar para nós doutores por sentirmos comichões nos ouvidos. Isso é muito sério. Legal. Muito bom, pastor. É isso mesmo. Ainda continuando nesse assunto, você lançou, e enfim, você tem gravado vários vídeos e lives, você fala muito sobre esse assunto, alerta muitos homens, chama os homens a se afastarem da pornografia, mas recentemente teve uma série, né, de vídeos que você gravou aí, vários, e tem recebido muitos testemunhos de volta, né, como fruto desse acompanhamento, desse chamado que você faz aos homens dizendo que abandonaram a pornografia, que abandonaram o adultério, e que hoje estão com um casamento restaurado, ou então com um namoro, né, estão namorando firme, pensando em casar, todo esse tipo de coisa. Durante esse tempo e esses testemunhos que você tem recebido, algum deles te chamou mais a atenção, te marcou mais, ou uma situação específica te marcou mais com relação a isso? Então, são muitos testemunhos mesmo, assim, coisas que vai muito além de mim, não sou só eu sou um cara aqui no sul do Brasil, aqui a gente chama, né, no garrão do Brasil, no calcanhar do Brasil, nós estamos muito distantes do centro da onde as coisas ocorrem no Brasil, Rio, São Paulo, Minas, que é onde a vida do país ocorre, né? Então estamos muito distantes, geograficamente as coisas demoram a chegar aqui. Então, assim, isso só pode ser o Senhor. Eu não destaco um testemunho, mas eu tenho vários caras, assim, os caras que estavam afundados na pornografia, tipo um amigo meu de Brasília, agora ele se tornou meu amigo, ele contou, ele foi no primeiro evento que eu preguei lá em Brasília com o meu amigo pastor Anderson, numa chonaria, e eu me lembro que quando eu comecei a falar sobre os homens terem medo de ter filhos, o desejo das mulheres em ter filhos, a mulher tem uma vida, um período para ter filhos, né? Os seus órgãos ali, os seus óvulos, eles têm um período que a mulher consegue ter filhos, o homem não. Então muitos homens são egoístas, eles são egoístas, covardes, e a pornografia, ela patrocina a covardia do homem, ela deixa o homem acuado, ela deixa o homem covarde.
Então, receber testemunhos de caras que abandonaram a pornografia, estão longe da pornografia há mais de ano, né? São coisas que têm marcado a minha vida. E eu fico mais feliz ainda quando esses caras, as esposas deles engravidam, eles têm filhos, eles mandam foto das crianças, sorrindo, abraçado com suas esposas. Enfim, o meu trabalho tem sido literalmente devolver esses caras para suas famílias. Então, eu tô muito feliz. Um caso de um jovem aqui da nossa igreja, que me alegrou muito, ele disse que ele estava 1 ano longe da pornografia, mas ele vinha orando para não apenas estar longe, mas para pegar nojo. E ele disse para mim, Jack, faz 6 meses, em torno disso, faz 6 meses que eu peguei nojo da pornografia. Então, ele não queria apenas estar longe, ele queria ter esse asco, entendeu? Então, são coisas assim, cara, que eu vou ficando muito feliz. Eu tenho um vídeo enorme no meu canal, testemunho das mulheres aqui da igreja. Elas gravaram vídeos testemunhando quem são seus maridos dentro das suas casas. Enfim, cara, esse é o meu salário, entendeu? Esse é o meu salário mesmo. Legal. Bom. Pastor Jackson citou aí, né, a violência contra a mulher. De fato, tem sido assim escandaloso, incrivelmente alto o número de mulheres que têm sofrido violência doméstica, né? E não somente violência doméstica, mas a gente viu recentemente um vídeo aí de uma moça sendo agredida, puxada pelos cabelos, que viralizou, né? E outros homens foram contra aquela atitude do rapaz, né? Então tem sido assim realmente assustador. Eu queria perguntar para o senhor, né, do ponto de vista bíblico, né, como a masculinidade bíblica ela pode reverter esse tipo de ação, né, crescente no nosso meio da violência contra a mulher? Então, o homem, ele foi feito por Deus, assim, de forma bem simples, né? Como é que é o teu nome mesmo, minha irmã? Eu me esqueci. Adriana. Adriana. Então, assim, é óbvio, se colocarem a Adriana do meu lado, tá? Ou se colocarem ela aí do lado do nosso irmão aqui, é óbvio, do João, né? É óbvio, isso. Pessoal, é óbvio. Eu sou bem que é muito nome, gente, perdão. Se colocarem a Adriana do lado do João ou do meu lado, você vai ver uma coisa. O ombro masculino, ele é mais largo que feminino. Vai ter exceções, mas a grande regra. O homem possui muito mais força física que a mulher, possui ossos mais fortes, possui uma mão mais forte, uma pegada mais forte, possui mais músculos, uma taxa muscular muito maior, normalmente possui uma taxa de gordura menor, ele perde gordura mais fácil que a mulher. Tudo isso dá ao homem mais agilidade, mais força física. Em uma sociedade baseada na evolução, aonde o mais forte ele precisa eliminar o mais fraco, aonde o mais fraco, que não se adapta, ele acaba sendo sucumbido, a mulher ela vai sofrer. Somente o evangelho ressignifica, aponta para o homem. Tu tem ombros mais largos com um propósito, para carregar o fardo maior. É por esse motivo que o homem possui ombros mais largos. Não é para abusar, não é para destruir, não é para matar, não. É literalmente como Neemias fez. Deu uma colher de pedreiro na mão dos construtores e uma espada. Nós somos, literalmente, construtores e protetores. Era isso que Adão deveria ter feito no Éden. Adão foi colocado no Éden para guardar o Éden e cultivar. São os 2 mandatos de Deus para o homem. Guardar e cultivar. Criar cultura. Criar, estabelecer cultura. A palavra cultura vem da palavra cultivo. Então o homem iria cultivar a terra. E o homem iria avançar. O homem não ficaria para a vida toda como um jardineiro. O homem avançaria como a sociedade avançou. Só que a sociedade avançaria sem o pecado. O que ocorre? Adão deveria ter guardado também o jardim.
A Bíblia diz, é muito claro lá em Gênesis. Só que hoje, por causa do pecado, isso se perverteu no homem. O homem deveria, literalmente, fazer o que Jesus fez. Dar a sua vida pela sua mulher. Efésios 5:25. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Só que lá em Adão, lá no Éden, começa a trilha e a jornada do homem egoísta. Quando Deus entra no jardim e pergunta a Adão, o que tu fez? Porque a pergunta não foi para Eva. Eva foi a primeira a tocar no fruto. Mas Deus chama Adão. O que tu fez? Adão deveria ter chamado a responsabilidade para ele. Mas ele culpa a sua esposa. Ele diz, a culpa é da mulher que tu me deu. Colocando a culpa na mulher e em Deus. Uma coisa precisa ficar clara para nós. Ou nós agimos de forma totalmente intolerantes contra a violência contra a mulher dentro da igreja, expondo os abusadores ao Estado, chamando a polícia, colocando esses caras atrás das grades, ou a missão de levarmos o evangelho, de plantarmos igrejas, vai fracassar. Ao acolhermos o lobo, estamos destruindo as ovelhas. Você, pastor que está vendo essa live, eu digo, quem está dizendo sou eu, não é o portal Guia-me. Tome vergonha na sua cara. Honre as suas calças que você veste, a bota que você calça. Chame a polícia. Nós não somos agentes do Estado para passarmos a mão na cabeça de agressor. Bateu na mulher. Você, mulher, chame a polícia. Chame a polícia. Isso precisa acabar de uma vez por todas. É isso aí. Bom, para quem entrou depois do começo da nossa live, entrou no meio da nossa live, pegou esse bate-papo aqui no meio, a gente está batendo papo aqui, está conversando com o pastor Jack, né? O pastor Jackson Jacques, mais conhecido como pastor Jack, ele tem 37 anos, é casado com a Thalita Martins, ele é pai da pequena Isabel, é plantador de igreja, pastor da Vintage, né, que ele plantou também, em Porto Alegre, e atualmente ele desenvolve um ministério com homens, preparando esses homens para levar a missão e avançar em missão. Lógico que eu não posso esquecer de que ele também é um bom comedor de churrasco, torcedor do Grêmio, não é isso, pastor? Isso aí. Tomador de chimarrão, muito, né? Chimarrão. Muito. É isso aí, muito bom, tá certo. Agora, a gente tem visto muitos casos de adultério, né? A gente falou, ok, pornografia é adultério, então, assim, isso entra nisso que eu estou falando aqui, tá? Não somente entre os cristãos, mas em meio à liderança, né, das igrejas. E isso tá, assim, na verdade, talvez já existisse antes, mas é porque agora está ganhando muita projeção, né? Com mídia social, com toda a comunicação, está tudo cada vez mais fácil, né, de se projetar. E como é que você acredita que o homem cristão ele pode se resguardar e resguardar a sua família dessa questão do adultério, desse problema? Muito bom. Só para encerrar uma coisa, às vezes as pessoas veem minha indignação no que envolve violência contra a mulher. 10 segundos. Eu venho de um lar onde eu vi minha mãe apanhando. Segundo, a irmã de um pastor amigo meu, uma moça muito bonita, muito querida, ela perdeu o seu olho, ela perdeu um olho, ela tem um olho de vidro, porque o marido dela, presbítero da igreja, socou a cara dela com tanta força que quebrou esse lado do crânio dela, do rosto, a maçã quebrou, afundou, e ela perdeu, teve o globo ocular perfurado. E ele já batia nela há muito tempo. E o pastor mandava ela ir para casa orar. Ok? Então, para mim, esse pastor devia ser preso como cúmplice. Esse cara devia ser preso. Isso é prisão perpétua. Tá bom? Então, a minha indignação, ela parte do texto bíblico para o real, para a realidade atual, para o que estamos vivendo hoje. Mas então, respondendo, os homens precisam, assim, nós temos que entender uma coisa. A semente do adultério está no nosso coração. João,
A semente do adultério está no teu coração e no meu. Sim. Nós temos que jogar limpo. Nós somos seres caídos. Nós caímos em Adão. A semente do pecado está em nós. A semente da cobiça está em nós. É por isso que o mandamento diz: não cobiçarás. E esse é o último mandamento dos 10 mandamentos. Ele fecha os 10 mandamentos, o decálogo, mostrando que o problema do homem está no coração. Porque se tu lê os 10 mandamentos, tu acha que tu pode ali. Não tenho ídolos, não tenho uma imagem, não tomo o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, né? Não faço... Eu honro o Senhor, eu respeito meu pai e minha mãe. E tu vai passando pelos mandamentos: não adultero, não durmo com mulher nenhuma, não roubo, não mato. E daí tu para e pensa assim: não, eu tô tranquilo. Só que o último mandamento, ele dá que o caráter é interno. Então, o 10º mandamento, falando que o problema é a cobiça. Isso faz com que todos nós vejamos os 10 mandamentos não como uma lista de regras, mas como uma carta de um pai amoroso. E se Deus está mandando a gente não fazer, é porque dentro de nós há a semente de fazermos. Então, primeiro de tudo, eu acredito assim: Deus é honesto na palavra. Deus é honesto na Bíblia. Eu preciso ser honesto ao receber isso e admitir. Vou dar um exemplo bem básico. Eu sou contra nós pegarmos e criarmos regras humanas e impormos para as pessoas. Isso é legalismo. Eu não posso ser legalista com o outro. João e Adriana, eu não posso ser legalista com vocês, mas eu posso ser legalista comigo. A Bíblia não manda um pastor viajar sozinho, acompanhado. Mas eu não viajo sozinho. A Bíblia não manda, eu só posso viajar acompanhado. A Bíblia não diz isso. Mas eu só viajo acompanhado. Assim, raríssimas vezes alguém vai me ver sozinho nas ruas de Porto Alegre. Raríssimas vezes. Só se eu saio para fazer uma corrida ou se eu vou no mercado muito rápido, mas 99% da onde eu estou com alguém comigo. Com a minha esposa, com a minha filha, na maioria das vezes, e quando elas não podem estar comigo, eu levo alguém comigo. Fui ver um carro em Canoas agora, numa cidade da Grande Porto Alegre. Levei um jovem obreiro aqui da igreja comigo. Aí, Adriana, João, vocês podem perguntar assim: tá, mas peraí, pastor, que é tão sério assim? Eu não acredito que eu vou pegar um avião e no primeiro dia que eu for pregar em um lugar sozinho, eu vou adulterar, vou trair minha esposa. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que essas coisas ocorrendo sequencialmente, dia após dia, em algum momento eu vou entrar num quarto de hotel, eu vou estar sozinho, eu posso estar muito livre para acessar alguma coisa que não é bom, para receber alguém. Eu tenho casos, eu sei de casos de pastores que tiveram mulheres que sabiam o hotel que o pastor estava e deu 2 da manhã, ela bateu no quarto do hotel, entendeu? Então, eu não acredito que isso vai ocorrer em todos os momentos. Só que assim, eu não durmo em quarto de hotel sozinho. Quando minha esposa não pode ir comigo, eu pego um quarto com 2 camas de solteiro, eu durmo numa e um obreiro dorme na outra. Eu nunca estou sozinho. Por quê? Porque eu conheço meu coração. Então, eu acredito que uma das razões é a falta de honestidade. Sim. Consigo. Se não há nada para esconder, então não esconde. Por exemplo, se eu ficar num quarto conjugado de hotel, eu e outro obreiro, a minha porta vai ficar sempre destrancada. Porque não há o que esconder. Se não há o que esconder, eu não escondo. Agora, esse excesso, essa glamorização do ministério pastoral, há uma glamorização disso hoje. Há um glamour em volta do pastor. O pastor, ele se tornou aí, hoje em dia, a grande celebridade de uma festa que ocorre, que chamamos de conferência. Ele é a grande celebridade. Isso é perigosíssimo. O problema do adultério está no coração do homem. O problema do pecado está no coração. Todos nós temos essa raiz. Precisamos ser honestos. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão no meu escritório, tá? Então aqui, ó.
Certo. Aqui, ó, aqui é a entrada para o meu escritório. É na parte de cima da casa. Ou seja, tá aberto. Qualquer um pode entrar. Não tá trancado. Todo mundo tem acesso ao meu trabalho aqui em casa. Minha esposa vem, ela entra, minha filha vem junto. Não há o que esconder. Pastor Jack, aproveitando essa descrição que o senhor fez aí, muito séria e muito verdadeira, né? Isso, eu vi claramente a história de Davi, né? Que não precisaria ter adulterado, que era um homem ali que tinha tantas virtudes e tal, mas o fato de estar ocioso, sozinho, o levou a essa situação, né? Exatamente. Ele estava em Jerusalém quando era o período dos reis irem à guerra, né? Ele deveria estar na guerra. É verdade mesmo. É triste, eu falo isso escondido em Jesus, porque eu não quero esmagar esses homens, eu não quero pisar, eu tenho muito... Eu acredito que são dois extremos que nós temos com pastores que caem em adultério. Banalização. Você banaliza o pecado, você devolve esse cara para o púlpito, sabe, uma forma banal. Ou outro extremo, ele literalmente é abandonado, ele é destruído. Quanto ele serviu, você usou ele. Então, ele é literalmente abandonado. Então, assim, são dois extremos. Então, eu tenho um cuidado muito grande em falar, mas preciso falar. Mas eu falo isso com o coração apertado, sabe? Falo isso com dor no coração. Não falo isso com esse sentimento de... aconteceu. Recentemente, um pastor que eu admiro muito nos Estados Unidos, vocês sabem de quem eu estou falando, sim, ele veio a público e disse que havia traído sua esposa, e se você acompanhar as redes sociais dele, de uns tempos para cá, ele só vinha falando de política, só vinha falando... Então, assim, há um esfriamento do coração do homem, e as pautas políticas, aqui, direita, esquerda, tanto faz, as pautas políticas são sedutoras, porque elas nos dão um senso de utilidade, que antes era o evangelho que estava nos dando. Eu sei disso, sabe? Essa ânsia de militar, de lutar, de tentar trazer esse céu para a terra. Olha, nós devemos estar envolvidos com pautas políticas, mas quando o assunto passa a ser só esse, quando a guerra é somente contra o racismo, contra o aborto, que são pautas que devem existir. Precisamos lutar contra o racismo, precisamos lutar contra o aborto, precisamos lutar contra a violência contra a mulher, precisamos. Mas quando esse exame de alma deixa de sair, essas pautas mais morais, não um moralismo, né? Mas essas pautas acabam saindo do nosso coração, nós nos tornamos profissionais. Acabamos como Davi, que era um guerreiro e já sabia guerrear, já fazia as coisas no automático. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Verdade. Pastor, vamos falar agora de uma situação que antes era tipicamente masculina, né? Que é o cavalheirismo, e que se perdeu. E tem até homens que gostariam, mas eles têm vergonha, né? São ridicularizados por ter uma atitude mais gentil com as mulheres, enfim, né? E, por outro lado, tem as mulheres, as feministas, que rechaçam esse tipo de atitude, né? Então, assim, você acha que tem algum culpado nessa falta de gentileza, nessa falta de cavalheirismo? São os homens, são as mulheres? Quem são eles, né? E que solução teria para esse tipo de coisa? Porque as mulheres gostam, né, também. Então, quando eu falo sempre, eu acredito que a base do problema começa com o homem e ela é imitada pela mulher. Então, desde o Éden, o esquema é isso, né? Adão, ele não lidera, a mulher passa a querer liderar a casa. Adão coloca a culpa nela, ela coloca a culpa na serpente. A mulher vai imitando a espiritualidade masculina. E eu noto isso não apenas no lar, mas na sociedade também. Então, quando eu digo que eu acredito que o problema, o causador disso é o homem. É o homem por não assumir o seu papel. Então, vamos lá. Vou contar uma história bem rápida para vocês. Eu era criança e um dia minha mãe passou na rua, eu estava brincando com os meus amigos, eu devia ter uns 6 anos de idade,
e eles estavam falando sobre sexo de forma, assim, totalmente desordenada. Isso é anos 80, 1988, 89, eu era criança. Então, assim, a minha mãe entrou comigo e ela explicou assim: teus amigos são uns idiotas. Disse bem assim para mim. Meus pais eram separados, aí minha mãe foi me explicar como que as crianças nasciam. A minha mãe desenhou um óvulo e desenhou o espermatozoide. E ela desenhou como que o espermatozoide entrava no óvulo. E ela disse: é desse jeito que ocorre. E eu tinha 6 anos. Mas assim, hoje tu explica isso para uma criança de 6 anos. Mas eu tô falando anos 80, né? É verdade. E quando na primeira série perguntaram como que as crianças nasciam e a professora foi falar da cegonha, eu levantei a mão. E eu disse: não, professora, é um óvulo e um espermatozoide. E isso deu... Cara, isso foi, assim, terrível. Chamaram a minha mãe. E eu me lembro que eu fui muito ridicularizado pelos meus amigos. Eles queriam falar um monte de besteira sobre guria, sobre sexo. E eu dizia: não é assim. E eu era criança, eu tinha 6 anos de idade. Eu chegava em casa, a minha mãe, ela reafirmava para mim: não fica triste, eles são os idiotas. Não fica triste, eles são os idiotas. Isso ficou tão gravado na minha cabeça que quando eu via os caras fumando maconha, eu pensava: eles são os idiotas. Quando eu via, ou seja, o cavalheiro, se eu com 6 anos de idade conseguia não ligar para o que estavam rindo por ser uma idiotice, homens que estão vendo aqui precisam literalmente ter essa mesma mentalidade infantil que eu tinha, de entender que quem ridiculariza o homem que abre a porta do carro é um fraco. É um fraco. Que o homem paga a conta, sim. Sim. Que o homem abre a porta do carro. O homem precisa ter atitudes cavaleiras. Caminhando numa rua, eu me dá uma agonia quando eu tô caminhando numa rua e eu vejo a mulher pelo lado de fora da calçada. Aí tu pensa: mas isso não é... Cara, isso é sério. Se um carro invade a calçada, ele não vai invadir toda a calçada. Se ele invadir metade da calçada, o homem está defendendo a mulher. Aí o que nós vemos? Nós vemos mulheres andando com as crianças pelo lado de fora da calçada. A mulher segue o exemplo do homem. Nem pensa. Nem pensa. Então, acredito que é prazeroso para o homem. E não é que a mulher não tenha condições de pagar uma conta. Mulher tem. Não é que a mulher... Não é diminuindo a mulher. Não é isso, não. Então, assim, a mulher vai cuidar da casa, vai se responsabilizar pelo sustento do lar. A mulher tem condições tranquilas disso. O homem tem que ficar tranquilo. Se eu cair numa cama agora doente o resto da minha vida, a minha mulher vai cuidar de mim. Eu tenho certeza disso. Só que enquanto tenho condições físicas, é meu dever. É meu dever cuidar da minha esposa, proteger, amar minha filha, amar minha casa, cuidar da minha família. E esses atos de gentileza, cara, isso apenas refletem que o homem é gente. É gente. É gente, cara. Cara, abrir a porta do carro não te faz o super-homem. Apenas te faz um homem gente. Gente. É gentileza, cara. É um ato de gentileza. É um ato que enobrece a mulher. Tu está mostrando, ela é valiosa. Vamos lá. O nosso querido presidente Bolsonaro, ele tem que abrir a porta do carro oficial? Não tem um homem que abre a porta do carro para ele? O que é isso? O presidente não tem condições de abrir a porta? É claro que tem. Mas esse ato, o segurança está mostrando, ele é importante. Quando o homem abre a porta do carro para a mulher, ele está dizendo, ela é importante. É um ato que não é dito, é feito. Você está demonstrando importância. Entendeu? A mulher deveria ser tratada como a rainha da casa, a rainha do lar. Né? Infelizmente, Adriana, os nossos homens tratam as mulheres bem enquanto elas são novidade. Eu quero ver não apenas esses caras sendo cavalheiros no namoro. Eu quero ver esses caras sendo cavalheiros com 30 anos de casado. Ok? Com a mesma mulher.
Eu quero ver isso. É isso que me alegra. É ver um casal, o homem com 50, a mulher com 50, e ambos de mãos dadas, andando de mãos dadas. Quero ver isso. Não o homem andando lá na frente e a mulher andando atrás com os filhos. Isso é ridículo. Enfim, o sangue já sobe aqui. Desculpa aí, gente. É isso aí. Pastor, deixa eu te falar, perguntar uma questão, pedir uma colocação sua sobre uma questão. O Ministério de Mulheres nas igrejas é bastante atuante, né? Vemos até conferências, encontros enormes, cafés, chás, etc. Para as mulheres, focado nas mulheres, com ensinamento, com testemunhos, atividades diversas. Porém, para o público masculino, a gente não vê tanto assim, né? Pipocam aqui, outra ali, mas não há essa atividade tão forte. O que o senhor acha que falta para que as igrejas tenham esse olhar, esse foco também nos homens, para que eles estejam mais juntos, estejam mais aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre o seu comportamento bíblico, né, de masculino bíblico nas igrejas? Eu tô falando demais, então eu vou tentar ser mais curto aqui, para não tomar conta da live. Assim, eu resumo numa coisa: o pastor tem que parar de terceirizar o trabalho com homens. O líder do ministério com homens deveria ser o pastor. Para mim existem 3 ministérios que o pastor sênior, o pastor principal do time de pastores, precisa ser responsável. 1, palavra. Não é que os outros pastores não devem pregar, pregam, mas o responsável é ele. 2º ministério, missão. E 3º ministério, homens. Esses 3 ministérios são responsabilidades do pastor sênior. O problema é quando o pastor sênior ele terceiriza o trabalho com homens. Uma coisa é fato: quando eu passei a pastorear mais de perto os homens da igreja, eu passei a ter menos trabalho, porque eles passaram a dar menos problema e eles passaram a pastorear seus lares. Legal. Então, assim, e uma coisa, Adriana e João, o pessoal fica falando, agora virou moda ministério com homens. Gente, moda aonde? Isso aqui tem raríssimas igrejas. A gente nem começou ainda. A maioria das igrejas, a média aí dos institutos de pesquisas evangélicos, tem o Instituto Barna nos Estados Unidos, para cada um homem, 4 mulheres. É muita mulher na igreja. A nossa igreja aqui, nós temos mais homens do que mulheres. É raríssimo isso. É raríssimo. É raríssimo, porque a gente se dirige aos homens. A gente se dirige. Eu tô falando, eu me dirijo a eles no sermão. E uma coisa, Adriana, o que eu mais tenho visto, que mais me alegra, é que a nossa igreja não ficou masculinizada. Ela continua sendo a igreja, pronome feminino. Tá? Ela é a igreja. Ela literalmente floresceu. As mulheres floresceram. Tu vai numa reunião de família aqui, as mulheres riem bem alto. Não são mulheres... Assim, as pessoas devem pensar, não, o Ministério de Homens da Igreja do Jack lá, as mulheres devem ser tudo acuada, deve ser tudo que nada. São tudo mulher que ri alto, canto. A reunião das mulheres aqui é uma festa. Reunião da igreja, as mulheres estão falando tudo alto. Assim, ou seja, as mulheres têm florescido. Todos os casais, casados, no caso da nossa igreja, estão tentando ter filhos. Todos. 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 E não é imposto. Se perguntar para a mulher, a maioria das mulheres que não quer ter filhos, salvo raríssimas exceções, a maioria é porque não sente firmeza no homem. Se nós tivéssemos homens honrando as mulheres, eu diria que nós reduziríamos o aborto a quase 0. Não a 0, porque Salomão disse que existem mulheres loucas, né? Existem mulheres tolas que destroem a casa. Mas nós reduziríamos e muito o número de aborto. Nós aumentaríamos e muito o número de crianças em lares cristãos. Ok? Então, enfim, assim, eu diria que ao cuidar dos homens, ao termos ministérios com homens, nós vamos ter mulheres florescendo. E como temos isso? Como podemos ter com pastores cuidando dos homens e não terceirizando seus trabalhos? Basicamente é isso. Legal.
Muito bem. Pastor, a gente vai caminhando agora para o final da nossa live aqui. Antes de mais nada, gostaria de te agradecer muito, porque realmente, assim, alguns temas que a gente colocou aqui eles rendem uma live inteira, né? Isso é verdade. E quem sabe aí a gente possa repetir aí essa oportunidade muito legal de bater esse papo com você. Mas gostaria também inclusive você tirou, vou contar aqui, pessoal, você tirou um tempo de uma gravação de vídeo seu, né? Para trazer essa live aqui para nós. A gente agradece isso também. Mas eu gostaria de encerrar esse momento com você orando agora, porque batendo esse papo aqui com você, a gente já, e nem foi o suficiente também, a gente já teve uma ideia de que a situação da masculinidade em crise hoje, ela é muito gritante, ela é muito alarmante, né? A gente precisa mesmo chamar os homens à masculinidade bíblica, né? E cada um olhar para dentro de si mesmo e prestar atenção nisso. Então, eu gostaria que você orasse por essa situação, por isso, né? E homens aí que estão nos assistindo, mulheres também, pelos seus maridos, né? Que você orasse, terminando aqui essa live com essa oração. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Adriana. Foi uma alegria estar com vocês. Uma alegria mesmo. Legal. Eu queria dizer, antes de orar, uma coisa para os homens que estão vendo essa live. Sim. Eu acredito que muitos de vocês, caras, cresceram assim como eu, em um lar onde o pai abandonou a família. Porque quando o homem abandona a mulher, ele abandona também os filhos. Tá bom? Ainda que ele veja de tempo em tempo, isso é um abandono. Eu quero dizer para você que Deus é pai. Deus é pai. Amém. E que talvez você está fazendo tudo errado, você não sabe nem o que fazer. Esses dias um rapaz disse para a tia da minha esposa, eu queria um homem que me ensinasse a ser homem. Eu quero dizer para você, cara, que existem homens de Deus e que a igreja é a casa onde homens são forjados. Não te ausente da igreja, ande com homens, assim como Eliseu se agarre em um Elias. Se tu quiser seguir as minhas redes sociais, você é bem-vindo. Mas eu tenho certeza que você tem homens aí. Deus vai colocar homens no teu caminho. Lembra que o Senhor é pai. Deus é pai. É dele que emana toda a masculinidade bíblica e sadia. E ele, quando veio ao mundo, ele não veio como uma mulher, ele veio como um homem. Não nos mostrando privilégio, nos mostrando responsabilidade. Se Deus veio como homem e ele morre em uma cruz, ele está nos dizendo que os homens devem ser pequenos cristos dentro das suas casas, para se doar pelas suas esposas. Liderança na Bíblia não é privilégio. Liderança é responsabilidade e sacrifício. Gostaria de orar por todos vocês nesse momento, tá bom? Feche os olhos onde você está. Eu gostaria que você acompanhasse essa oração comigo. Pai amado, Pai santo, Pai justo, eu oro por cada homem nesse momento que está vendo ou que verá essa live. Quantos homens que vêm de lares destruídos, quantos homens que são frutos de homens que destruíram mais de uma geração, destruíram a vida de mulheres, destruíram a vida dos seus filhos. Quantos homens estão perdidos nesse momento, não sabem nem o que fazer, não sabem quem são, tem uma crise de identidade terrível. O Senhor enviou o seu Filho, Jesus, nascido de uma virgem, que viveu uma vida perfeita, foi morto em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação e subiu ao céu. E agora está diante do trono do Senhor. E ele elevou aquilo que Adão derrubou. Adão nos derrubou, Adão nos colocou no solo. Mas agora Jesus elevou a nossa carne e é o nosso representante no céu. Por isso eu te peço, pelos méritos da cruz, Senhor, atenda ao clamor, ao anseio e desespero desse homem. Auxilia, liberta da pornografia, liberta do egoísmo. Ó Deus, que as algemas do pecado e do diabo
que o diabo tem colocado sobre esses homens venham a cair no nome de Jesus. Alcance esse homem, eu te peço, Senhor, faz uma obra, e que após o teu retorno, possamos em algum momento da eternidade ter uma reunião de homens, aonde sentaremos com Abraão, Isaque e Jacó, e ouviremos os seus feitos, e ouviremos tudo o que Jesus fez. Teremos o Senhor como nosso líder de homens. No nome de Jesus, que esses homens sejam levantados para o bem das mulheres, para o bem das crianças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Você falou aí das suas redes sociais, então aproveitando, deixar aí os @Pastor Jack, enfim, porque para quem quiser te acompanhar e acompanhar o seu ministério nas redes sociais. Então, pessoal, meu Instagram, que eu tenho usado mais aí hoje em dia, é @Pastor Jack, tá bom? Pesquisa lá, vai tá um cara lá, meio preto e branco, lá sou eu, tá bom? Tem o Twitter também, que é Pastor Jack J. Eu não me lembro como é que tá no Twitter, mas procura lá, tu vai me achar. No Facebook é Jackson Jaques, tá bom? Ok. Procura lá que tu vai me achar. É isso. Beleza, muito obrigado, pastor. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe você, o seu ministério. Não só os homens, mas as mulheres, as famílias da sua igreja. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Adriana, muito obrigado, viu, por essa companhia aí, né, e que você fez, está acrescentando tanto esse bate-papo também. Maravilhoso, viu, João? Você disse bem, muito especial. Foi muito especial. Mais ainda, né? Obrigada pelo convite. Um prazer sempre, eu receber você. E você que acompanhou a gente até agora, né, ou que entrou no meio, mas acompanhou até agora também, a gente agradece muito pela sua participação, sua interatividade, a sua audiência, e essa live vai ficar gravada, então vai ficar gravada no canal do YouTube e também no Facebook, ok? Fiquem ligados para mais lives que a gente vai ter com outras participações também. Deus abençoe vocês e um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.